Olá, amigos! Começa agora mais um Fala Vereador, este espaço destinado aos parlamentares de Itajaí para exporem suas pautas legislativas e comentarem os principais assuntos da cidade, sempre com prioridade no interesse público. No programa de hoje participa conosco a professora vereadora suplente Fábio Henrique, do Progressistas. Olá, tudo bem, vereadora? É um prazer recebê-la pela primeira vez aqui no estúdio da TV Câmara. Boa tarde, Maurício. O prazer é meu. Muito acolhida por ti, por toda a equipe. Eu agradeço poder ter a oportunidade de vir aqui contar um pouquinho sobre quem é Fábio Henrique. Segunda suplente do Progressistas, é isso? Quantos votos no último pleito? Bom, foi a minha primeira campanha eleitoral como candidata e eu atingi 400 votos. Foi uma experiência bem importante, mas nós começamos o projeto um pouco tardio, então eu justifico a baixa votação, talvez por esse motivo, assim, a gente precisou trocar o candidato em cima da hora e alguns permaneceram no projeto inicial, eu alcançando então os 400 votos. Era um momento de pandemia. A senhora pode contar um pouquinho essa história de como é que a senhora se construiu ali, estava articulando politicamente e em cima da hora recebe essa oportunidade de ser a candidata pelo partido? Essa questão da pandemia foi uma loucura mundial, né? Para nós vivermos, nos adaptarmos ao longo dos anos de pandemia a novas práticas foi bem complicado e a eleição não seria, esse processo eleitoral não seria diferente. Acho que o primeiro desafio foi iniciar uma campanha basicamente virtual. E a eleição, quando tu pedes um voto, tem que ser olho no olho, tu tens que transmitir muita verdade e muita seriedade para quem tu está pedindo esse voto. Eu sempre que tenho trabalhado durante os períodos eleitorais, é sempre em prol de outros nomes, de outras figuras que inclusive passaram por essa casa. E trabalhar nos bastidores é muito fácil, porque tu estás avalizando um nome, o trabalho feito por outra pessoa. E pedir voto para mim mesma foi meu primeiro aprendizado. Assim, como pedir o voto para mim, né? Se até então eu estava dentro de um projeto para um outro candidato. Iniciamos o projeto com bastante antecedência, como é de nosso costume sempre iniciar um ano e meio antes, mas em decorrência da pandemia, a questão foi ficando um pouco complicada, porque haviam sérios problemas de aglomerar as pessoas para poder demonstrar como que seria o trabalho, qual era a nossa necessidade para o momento. E o candidato, que seria o nosso representante da educação, o professor Walter Cardoso, achou por bem desistir, declinar desse movimento em decorrência da pandemia, por ter pais idosos, e a gente ia chegar num momento em que a gente teria que ir para o fronte mesmo, né? As caminhadas, as visitas, e então, sabiamente, ele preservou a saúde dos pais, e o projeto já estava montado. E por estar montado, a gente ficou um pouco órfão, sem saber como que nós continuaríamos e quem que nós ajudaríamos a colocar, sendo que nosso principal objetivo era eleger alguém que representasse a educação do nosso município. Dito isso, durante uma reunião, eu perguntando, pois mas e agora quem que nós vamos colocar nesse papel? Né? E então levantou-se o meu nome. A princípio eu não queria, né? Não me achava preparada para o momento entrar como principal nome para representar a educação. E aí, numa reunião com o professor Edson Dávila, ele me convenceu, disse que não, que como eu já estava com esse projeto todo em andamento, as pessoas já confiavam naquilo que eu vinha solicitando a elas, pedindo a elas, né, o apoio para elas, então que seria a melhor alternativa de momento. E também porque o partido precisava ter um número de candidatas mulheres, né? Isso também veio ocorrer com a professora Beth, que
terceira suplente, né? Me antecedeu aqui na ausência do Maurílio no ano passado. E nós tivemos aí um grupo bem significativo de mulheres progressistas que fizeram uma boa votação. Tanto é que as duas primeiras suplentes são as mulheres. E as duas pegaram num período de pandemia sem ter a intenção de concorrer, né, a esse cargo, trabalhando os 45 dias por lei, né, são aqueles legais para trabalhar, e mesmo assim a gente conseguiu essa votação. As mulheres começaram a ganhar um bom espaço dentro do Progressistas, né? Na verdade, o Progressista sempre teve espaço para as mulheres, né? Tanto que nós tivemos aqui Jussara Pamplona, Suzy Bellini, que foram vereadoras progressistas. Fábio ou Fabiana? Como que a senhora gosta de ser chamada? Se me chamar de Fabiana, às vezes tem que chamar as duas vezes, porque eu estou tão acostumada que as pessoas do meu meio de trabalho, os meus amigos me chamam de Fábio, que quando chama Fábio eu já logo atendo. Agora, se chamar Fabiana, qual é o risco de ter que chamar duas vezes? Há quanto tempo a senhora trabalha como professora e há quanto tempo está na rede municipal de ensino? Eu sou professora durante 28 anos, iniciei na rede privada, né, e sou professora na nossa rede durante 20 anos. Esse ano eu completei 20 anos na rede. Como está sendo a adaptação à Câmara de Vereadores, a primeira oportunidade, conhecer o trâmite legislativo, tem todo o trabalho burocrático também, né? E também se relacionar com os pares, porque aqui é uma diversidade partidária, ideológica também. Eu vou te confessar que é bem diferente do que eu imaginava. Eu imaginava algo mais hostil. E eu fui tão bem acolhida nesse espaço, pelos colegas, por todos os profissionais, que eu realmente me sinto em casa. A questão burocrática, realmente, eu precisei aprender, estou aprendendo, né? Eu brinco com o pessoal que é um estágio. Passa muito rápido, né, Maurício? Já está aí indo para quase a última semana que eu estou aqui, né? Mas o importante é que esse tempo breve que foi, mas eu pude representar a educação, pude apresentar alguns requerimentos, algumas indicações que fizeram ou vão fazer ainda um pouquinho de diferença lá na frente. A percepção, então, além disso, do ambiente que a senhora tinha expectativa de esperar aqui, mas a percepção da Casa Legislativa em si, de estar dentro, é diferente da percepção de antes de ter a experiência? Com certeza, com certeza. Eu tenho certeza que eu sairei daqui no dia 31 com a sensação de que todo cidadão deveria passar uma vez por aqui, para a gente ter ideia de que como é complexo e, ao mesmo tempo, gratificante passar por essa casa. A senhora já era uma liderança política, de certa forma, porque fazia articulação entre quem seria pré-candidato, candidato, levava os setores da educação. Mas a senhora pretende ficar nesse papel mais participativo de colocar sempre, mais vezes, um nome à disposição, de buscar participar mais de cargos, às vezes tanto eletivos quanto também os cargos comissionados mais de linha de frente assim das políticas públicas? Então, Maurício, como sempre, eu faço desde 1995, quando eu entrei no Progressista, de me colocar à disposição para trabalhar em prol do nosso partido, né? Desta vez, houve a necessidade de eu me apresentar como uma candidata. Eu posso te dizer que a gente ainda não conversou sobre isso, né, sobre essa experiência. Nós temos que fazer uma avaliação sobre como foi minha passagem por aqui, né? Eu tenho certeza que, se não for eu, será outra pessoa que representará muito bem tanto as mulheres progressistas como a educação, que é o meu xodó, meu mote, né? Então, é óbvio que, se não for o caso de eu não vir novamente como candidata, estarei lá presente nos bastidores auxiliando alguém que fará uma boa representação tanto para os educadores como para os munícipes em geral, né? Que eu sempre digo que não tem como ser um vereador nessa casa, um vereador de só uma comunidade, um vereador só de uma categoria.
Agora, nesse mês de abril, nós nos dedicamos mais à categoria a qual eu pertenço, porque eu não poderia perder a oportunidade de usar esse espaço de fala, né? Mas isso é uma coisa que também me incomoda, porque a gente sabe que existem outras demandas no município, outras urgências que também precisam da atenção da vereadora, de toda a Casa de Vereadores, né? E nesse sentido, tendo a oportunidade de estar mais tempo, certamente eu gostaria de me dedicar mais às outras causas. E o que tem sido mais desafiador para a senhora, aqui dentro da Câmara, conhecendo, o que é mais... Eu brinco que eu estou assistindo a sessão da Câmara pelo lado de dentro, né? Eu vibro com os nossos colegas quando a gente conquista algo que vai ser importante para a comunidade, né? Assim como eu também fico brava, como eu ficava na frente do celular acompanhando a Câmara, a sessão da Câmara antes, quando alguém propunha alguma coisa que... o que essa pessoa está fazendo aí, né? Vai achar serviço, vai fiscalizar. Então, assim, do mesmo ocorre agora, só que dessa vez eu estou sentada numa cadeirinha assistindo de camarote, né? Uma cadeira, não é nem uma cadeirinha, né? As minhas perspectivas é que a gente possa continuar atuando. Nós temos aí nosso vereador, o vereador Maurílio, como pré-candidato, né? O nome dele ainda vai ser lançado oficialmente como pré-candidato a deputado estadual. Então, assim, nós estamos nos organizando, estamos nos planejando e pode ser que a gente apareça aqui mais vezes até o término do mandato. Vamos fazer um rápido intervalo, já já voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Até mais! Voltamos com o segundo bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco a vereadora Fábia Henrique, do Progressistas. Vereadora, conta um pouquinho para nós agora da sua história. Quem é a Fábia Henrique, natural de Itajaí? Onde é que estudou? O que levou a senhora para a educação? Então, eu sou de Itajaí, sou natural daqui. Parte da minha família não é, parte da minha família é de Luiz Alves, por parte de pai, mas eu nasci em Itajaí. Sou professora, me constituí professora depois de já ter uma graduação, depois de já ter a faculdade de Ciências Contábeis. Então, eu não sou contadora, mas sou professora. E isso ocorreu porque eu fui trabalhar numa ONG chamada Combeme e lá eu me apaixonei pela educação. E desde então eu comecei a me dedicar, fiz uma pós-graduação em gestão escolar, porque eu já sempre exerci cargos e liderança dentro das unidades escolares, né? E quando a gente começa a estudar, a gente sempre se dá conta de que sabe pouco, sabe pouco, sabe pouco. Então, por conta disso, depois eu fiz mais uma pós-graduação em neuropsicopedagogia e fiz mestrado em educação aqui pela Univale. Estou aí em vias de entrar para um doutorado, mas a carreira política abreviou um pouquinho esse desejo. Certamente vai ficar para os planos de 2023, mas eu ainda desejo fazer o doutorado, né? Também em educação. O meu mestrado foi baseado na política pública, né? O uso do dinheiro público na constituição de políticas públicas que estão presentes nas nossas unidades escolares. Eu, na época, optei em questionar o uso do material didático, por ver material didático nas escolas não sendo utilizados e imaginar que uma pequena fortuna estava indo pelo ralo ali. Então, eu questiono muito isso, assim, o investimento desse dinheiro público em programas que não têm dado muito resultado lá na escola, lá na ponta, né? Até porque os professores não têm essa autonomia. Existe uma autonomia velada, né? Dizendo que ele pode escolher, mas nunca chega às escolhas que os professores fazem, né?
Então, eu questiono isso na minha dissertação. Vereadora, quais problemas de Itajaí sensibilizam mais a senhora? Tirando a área da educação, que é a sua bandeira, que a senhora fala bastante na tribuna, também apresentou diversos requerimentos aqui, abordando o assunto. Mas, assim, o que está sensibilizando a senhora assim, de problema real do município? Eu vou te falar enquanto munícipe e não enquanto vereadora. Hoje nós temos dois problemas cruciais no nosso município. Um é a mobilidade, que por mais que tenha acontecido obras bem importantes, dado o crescimento populacional da nossa cidade, nós não temos mais espaço, não temos mais via pública para tantos carros e essa conscientização de uso coletivo, carro, moto, bicicleta, pedestre, está cada dia mais complicado, né? Hoje um deslocamento que você levava 10 minutos, você leva 30, 40, talvez até mais, né? Então, isso é algo que me preocupa bastante. Eu acredito que o progresso tem que chegar e, com ele, chegar também meios de conviver coletivamente sem que esse progresso se torne um transtorno para a comunidade. E hoje a gente tem visto que algumas alterações que foram feitas nas vias públicas, isso tem causado alguns transtornos, né? E é claro que, tendo oportunidade de poder continuar mais tempo na casa, é algo que eu quero trazer, é algo que eu quero levantar, discutir, né, conversar com as pessoas que realmente estão usando aquele trajeto para achar soluções, né? Não vamos questionar o trabalho de engenheiro da área, mas a gente tem que ouvir a população e trazer as soluções oriundas da população. Outra situação que me deixa bem sensibilizada é com a quantidade de moradores de ruas que nós temos hoje. Eu não sou da área social. Tem aumentado bastante, né? Mas é visivelmente o número de moradores de rua e, assim, já não estão mais somente no centro, como a gente via muitos moradores de rua se alojando pelas marquises de loja no centro. Essa população de rua já tomou o espaço de bairros. Então, é algo que a gente precisa discutir, é real, é visível, por mais que eles estejam alocados só à noite, a gente não pode esquecer que eles estão ali, né? Eu acredito que trabalhar em políticas públicas em prol de minimizar essa situação vai auxiliar bastante. E agora é urgente porque estamos até no inverno, entrando no inverno. No período de inverno, muito preocupante, né? É sabido também que algumas dessas pessoas, eles têm receio de irem a abrigos. A prefeitura abriu um abrigo na semana passada e algumas dessas pessoas ficaram com receio de ir até esse espaço. Precisa ver também como é que acontece essa abordagem, né? Porque para tu chegar num cidadão de rua, né? Porque ele é um cidadão, né? Ele é morador de rua, mas ele é um cidadão. Para chegar num cidadão morador de rua e ele negar e dormir num espaço quente, talvez seja necessário ver de que forma que essa abordagem está sendo feita, né? Repensar, até porque muitas famílias vêm para Itajaí, muitos cidadãos que chegam aqui já chegam com alguns problemas, às vezes sociais ou familiares, acaba se colocando em situação de rua, demora para se colocar no mercado de trabalho. Outros têm a questão do problema da dependência química também, e eles várias vezes interpelam, né, a gente faz a orientação dos serviços públicos, só que também há reclamação de que, mas esse serviço não funciona assim, esse não funciona desse jeito, esse é só amanhã, esse é só segunda, e aí acaba que o problema vai aumentando, porque todo dia chegam mais pessoas. É verdade. Assim, Maurício, a nossa cidade é uma cidade maravilhosa, uma cidade rica, uma cidade que você veja a propaganda do governo, você tem vontade de morar, de ir para aquele espaço. Se eu não fosse de Itajaí, eu teria vontade de vir morar em Itajaí, né? O segundo maior PIB do estado. Então, eu acredito, o que acontece aí no imaginário dessas pessoas? Vamos para Itajaí, que lá a gente vai conseguir viver, né? Lá tem emprego. Se a gente olhar para tudo quanto é lado, tem um prédio sendo construído, então tem atividade na construção civil, tem trabalho para esse povo aqui.
E, por vezes, algumas dessas pessoas, elas não são bem-sucedidas quando chegam aqui, né? Talvez trabalhar numa política de acolhida inicial seria o caso, né? Seria o primeiro passo para que a gente pudesse evitar que essas pessoas fossem para a rua, né? Chegada de turistas, chegada de estrangeiros, já foi feita uma política diferente, né? Você tem uma noção, não vai ver um turista sem hotel, a gente tem estrutura de hotel, a gente tem, se não tem aqui, consegue na cidade mais próxima, enfim. Os estrangeiros vieram com uma política já direcionada, com o emprego praticamente garantido, com o aluguel, e assim, eles estão prosperando. Mas essas pessoas que vêm de outras regiões, de outras cidades, tentar a mesma sorte, né? Tenho encontrado alguns obstáculos, principalmente no serviço público, porque não tem essa política de atendê-los e acolhê-los, né? Dar esse primeiro suporte até que eles se estabeleçam aqui na nossa cidade. E isso a gente precisa pensar. Vereadora, Itajaí tem muitos potenciais, né? A senhora mesmo falou, a questão do PIB, tem uma alteração, mudanças na gestão portuária que deve trazer algum impacto aí para os próximos anos, ainda imprevisto. Mas quais potenciais, além desses, que Itajaí pode explorar melhor na sua visão, vereadora? Eu acredito que Itajaí, a exploração do porto já é fato que vai ocorrer, e isso para nós é um benefício também, vai gerar emprego, gerar renda, mas eu acredito que Itajaí tenha que explorar um pouco mais o turismo. Nós temos potencial turístico na nossa cidade, e eu penso que é pouco explorado. Não pode ser explorado apenas por meio de alguns eventos que acontecem na cidade, como a Ocean Race ou até a própria Marejada. Nós temos que pensar num plano turístico, num projeto turístico anual. O ano inteiro em pontos específicos. Em pontos específicos. Utilizar. Isso, né? utilizar o nosso espaço, né? Nós somos uma cidade de litoral, mas não podemos pensar o litoral somente no verão, somente na praia, né? Talvez esse turismo possa estar vinculado ao esporte, né? Possa estar vinculado às feiras, né? Feira de pesca, aqui tem estaleiros, então a gente pode fazer exposição disso. Existe algo muito... eu não vou dizer singelo, porque a grandeza de um evento desse não pode ser dito assim, mas é algo muito pequeno, perto do potencial que o nosso município tem de fazer outros eventos e atrair aqui para o turismo, não só o turismo para passar férias ou somente esportivo, talvez os empresários também, né? O turismo empresarial. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo, já voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Até mais! Voltamos com o terceiro e último bloco do Fala Vereador. Hoje está conosco aqui no estúdio a vereadora Fábia Henrique, do Progressistas. Bom, vereadora, falar um pouquinho agora, aproveitar esse tempo do seu trabalho aqui na casa nesses dias, né, nessas semanas que passaram. A senhora tem alguns requerimentos que até já foram aprovados. Um deles, o 4 de 2022, o 10, o requerimento, perdão, o 76 de 2022, aprovado no dia 10 de maio. Ele faz diversos questionamentos à Secretaria Municipal de Educação sobre o quadro de profissionais do magistério. O que a senhora pretende com as informações, e já foi respondido, inclusive, o que a senhora pretende deliberar a partir daí? Então, Maurício, a gente ainda não obteve essas respostas, porque ainda está dentro do prazo legal, né? Mas o que a gente tem observado dentro das unidades escolares é a ausência de alguns profissionais que são força motriz de uma unidade escolar.
que todos pensam que é somente o professor. Obviamente, precisa do professor para dar aula, mas para que esse professor possa dar aula, tem uma equipe que fica na retaguarda que é de fundamental importância. Ele é tão de fundamental importância que esses profissionais eles se destacam e acabam sendo convidados a atuar como cargos comissionados. E isso é ótimo, é fantástico, né? É sempre por merecimento também. O fato é que daí a escola fica sem esse profissional, porque a rede não pode contratar um profissional para substituí-lo, né? O profissional ACT só pode ser médico e professor. E aí fica aquele buraco, digamos assim. Ou um outro precisa acumular funções. E quando um organismo público começa a ter alguns desses buracos que são fundamentais para o funcionamento de uma escola, como por exemplo, o resultado acaba não sendo positivo, né? Eu trago esses questionamentos não como uma forma de questionar por que essas pessoas estão em cargos comissionados, né? Mas assim, é uma forma de alerta, né? Pela quantidade de profissionais que estão fora do seu espaço, né? E que justifica alguns dos nossos resultados por toda a rede, né? Alguns dos nossos resultados se dá por conta dessa ausência desses profissionais. Então, na verdade, eu estou aí provocando a Secretaria da Educação nesse sentido, de que há necessidade, sim, de que esses professores, né, que são professores também, estejam dentro da Secretaria da Educação, por exemplo, porque para estar ali na Secretaria da Educação, tu tem que ter o chão de escola, como a gente fala, né? Já tive a oportunidade de estar ali também, e quando a gente volta com uma visão muito mais ampliada, porque tu deixa de ver só a tua escola para tu ver uma rede inteira, como as coisas funcionam. É muito comum lá na ponta as pessoas reclamarem de algumas situações, mas não têm noção de um todo, né? E esse todo eu pude ter o privilégio também de conseguir visualizar. O problema é a ausência de um exato número, né? Um número muito grande desses profissionais afastados da escola nesse momento, né? Há unidades, por exemplo, que só tem a gestora, só a diretora. Não tem o administrador, não tem o supervisor e não tem o orientador. Então, cada um desses profissionais exerce uma função específica dentro da unidade com um público. Um é só com o professor, outro é só com o aluno, o outro é com todo o funcionamento da escola. A gestão. Exatamente, eles fazem parte desse quadro gestor. E aí uma única pessoa precisa suprir tudo isso. Ou seja, quem faz tudo não faz nada, né? Tenta. A gente veja que tem gestoras aí que estão fazendo excelentes trabalhos, né? Estão se virando nos 30, como diz o bordão, mas é até desumano deixar que uma pessoa faça o trabalho de 3. Então, a minha questão seria essa. Acredita na necessidade de concurso público para os próximos anos aqui, para a educação? Eu acredito que há uma necessidade de concurso público para esse público-alvo, né, que seriam os especialistas. E talvez uma das alternativas seria a não lotação, porque na saída de um profissional para fazer esse trabalho, que também é importante no órgão gestor, um profissional que não é lotado poderia ser realocado para esse espaço e dar o suporte necessário para a unidade. Vereadora, um outro requerimento de sua autoria, também endereçado à Secretaria Municipal de Educação, sobre a viabilidade de uma unidade de ensino fundamental na localidade do Nilo Bittencourt, no bairro São Vicente, vereadora. A comunidade lá tem pedido, há realmente essa necessidade? Esse é um pedido antigo já dessa comunidade. Aliás, está abrindo-se, né, um outro loteamento atrás do Nilo Bittencourt, então aquela população ali tem crescido bastante, é uma área nobre do município, né? A gente chama de área nobre porque aqui em Itajaí, onde as cheias não atingem, se transforma em área nobre. Então esse é um bairro bem populoso, né? O nosso município cresceu muito nos últimos anos e não se pensou em ter uma unidade escolar do município dentro dessa comunidade, o que acaba acontecendo que as famílias precisam se deslocar, sair do bairro para ir para outros bairros, colocar suas crianças, né? Existem escolas particulares,
mas que não atendem à necessidade da grande maioria da população. Hoje a gente é conhecido alguns casos de pessoas que precisam pegar transporte público para chegar na unidade escolar, né, porque não dá a distância necessária para o transporte escolar, mas que também não é tão perto para a criança ir sozinha, então precisa ter esse deslocamento. E também famílias que precisam se deslocar, por exemplo, quem conhece aquela região ali sabe que tem uma via fundamental ali de saída para a BR, né, que é Adolfo Konder, e atravessar aquela via ali, crianças atravessando aquela via ali é muito perigoso, já é perigoso para adulto, e elas precisam atravessar para vir para as escolas do bairro da Cidade Nova. Então, isso é uma preocupação bem séria, porque as unidades que tem dentro do bairro São Vicente, mais para a localidade do Rio Bonito, ou mais para Stefano José Vanoli, já estão com uma demanda, né, superada ali. Então, é necessário que seja estabelecida uma unidade escolar ali. Hoje, se tivéssemos 2 novas unidades nesse bairro, certamente teria público para essas 2 escolas, mas nós estamos solicitando só uma. Vereadora, a senhora também faz pedidos de estudos para a construção de educação, de centros de educação em tempo integral, principalmente no bairro Itaipava, bairro Santa Regina, né? Quando a senhora envia esses pedidos de informações à Secretaria de Educação, a senhora já recebeu alguma sinalização, nem de forma informal? Infelizmente, eu não recebi nem de forma informal. Mas, assim, esse é um pedido que as comunidades têm feito para a gente, né? Hoje nós temos uma nova cidade à frente da BR, né? E os CEDINs é um trabalho que acontece que é fantástico na nossa rede, é um trabalho de contraturno, né? Ele já vinha acontecendo desde 72 com a Combem, era um trabalho de contraturno. Hoje, só participa desses CEDINs alunos que são da rede, né? Ele traz para a família uma segurança de saber onde que a sua criança está, né, quando ele não está no período da escola, né? A educação integral no nosso município precisa crescer. A gente sempre fez educação integral com muita qualidade, sempre fez educação integral com muita qualidade e com muita responsabilidade. E para você ter uma ideia, hoje nós temos 7 unidades, as mesmas 7 unidades que foram absorvidas pela rede de ensino do tempo que eram da Combem ainda. Então, ela não cresceu em estrutura. Então, a gente precisa crescer e nós não podemos esquecer que as comunidades, além da BR, Itaipava, Brilhante, agora a comunidade do Santa Regina, que é uma comunidade bem populosa, também merece esse tipo de atendimento, né? E qual é a comunidade que não quer o benefício, né, de ter o seu filho de manhã numa unidade escolar e à tarde no contraturno, né? Então, esse é um pedido já antigo da comunidade também e eu venho representar por meio desse requerimento. Vereadora, para finalizar nossa entrevista, eu quero que a senhora comente um pouco a respeito de uma moção que certamente vai entrar para votação aqui na Câmara de Vereadores, está entrando nessa semana, né? Ela é uma homenagem ao professor Edson Dávila, figura pública conhecida, não tenho nem como citar o currículo dele aqui, porque ele contribui com a educação, com a história de Itajaí, ele tem um legado muito grande, com a cultura. O que motivou a senhora a pedir, nesse momento, essa homenagem? E também, assim, qual a expectativa? A senhora já conversou com os pares, a Câmara deverá aprovar, sim? Sim, eu fico até emocionada quando vou me referir ao professor Edson, porque, assim, ele trata-se de uma referência para todos nós educadores. Acho que 90% dos educadores da nossa cidade foi aluno do professor Edson em algum momento, né? Seja na faculdade, pós-graduação, ou trabalhou ao lado dele na Secretaria de Educação. É uma pessoa muito honrada, muito séria, muito profissional. E eu não poderia, sendo educadora, perder a oportunidade de homenagear um educador. E quando se fala em homenagear educador na nossa cidade, o primeiro nome, né, que me veio à cabeça é o professor Edson Dávila, por ser essa referência. Óbvio, a gente tem outras centenas de professores que fazem um trabalho tão brilhante quanto, mas o professor Edson tem um legado, né, como historiador,
como professor na nossa cidade, como dirigente da rede. Então, eu gostaria de prestar essa homenagem a ele antes da minha saída aqui da casa. Vereadora, obrigado por aceitar o convite, participar conosco da entrevista. Espero, em outras oportunidades, recebê-la novamente aqui. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade, agradeço novamente a acolhida de todos vocês aqui e espero ter a oportunidade de vir mais vezes. Obrigada. Obrigado a você também que nos acompanhou. Lembrando que esta e outras entrevistas estão disponíveis no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí, no YouTube, e são transmitidas no canal 14 da Claro TV. Até a próxima.